Meus amigos, meus irmãos, servos e serva do Deus Altíssimo. A palavra de Deus inserida no Êxodo, capítulo 14, e o versículo 14 descreve a seguinte expressão: O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Meus amados, eu estava com essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Na verdade, eu tinha feito uma live anterior e eu excluí essa live. E quando eu estava me retirando aqui do templo, que eu estou de saída, sobreveio à minha alma esse texto bíblico da palavra do Senhor. Você aqui percebe que é Deus falando por intermédio da boca de Moisés ao povo de Israel, dizendo: O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Bem, é bem sabedor de todos vocês a história de servidão, a história de escravidão de Israel em terras egípcias pelas mãos de Faraó. Isso é sabedor de todos nós. E nós, para termos mais ou menos um pouco noção desse episódio da história de Israel, eu costumo dizer que essa história de Israel, ela se dá início com Israel após o nascimento de Moisés. Porque Moisés, ele é hebreu. Só que Moisés nasce em meio à crise do mundo egípcio na época, porque havia um decreto sobre o nascimento de qualquer menino, homem, ele fosse exterminado. E a Bíblia Sagrada diz que Moisés, por Deus, ele é conservado em vida. E essa conservação em vida da parte de Deus sobre a vida de Moisés nada mais era do que um propósito de Deus, sobre a vida de Moisés, até mesmo antes que Moisés fosse gerado no ventre de sua mãe. O projeto já era existencial a respeito de Moisés. E a Bíblia diz que por um período de tempo, Moisés, ele é criado, apesar da mãe ter lançado ele às águas do rio Nilo. Deus projeta tudo, Deus prepara tudo, o retorno de Moisés, do menino Moisés, aos braços da mãe, para que ela o amamentasse a um determinado período de tempo. E assim sendo, esse menino regressaria novamente para as mãos de quem o tirou das águas do Nilo. Então você conhece que Moisés, ele tinha duas identidades, uma identidade hebreia e também uma identidade egípcia, porque ele foi criado aos pés dos egípcios, aos pés do faraó, ele era um egípcio. Então o Moisés, ele estava preparadíssimo para assumir o trono de um próximo faraó, ele estaria preparado para isso. Só que Deus leva o Moisés para o Egito não com essa finalidade. Só que Moisés cresce, vocês conhecem a história, e Moisés tinha sangue hebreu, e Moisés, ele presencia um desafeto entre um egípcio e um hebreu. E todos conhecendo a história, a Bíblia diz que Moisés, ele tira a vida desse menino, desse moço, desse cara egípcio, e
E essa fatalidade, este episódio, tira o Moisés de dentro do Egito para o deserto de Midian. Só que precisamos aqui ter a mente de Cristo para entendermos que toda esta circunstância estava ali às mãos de Deus. Entende isso? Moisés tenta apaziguar a situação enterrando o meu príncipe Denis, um dos maiores pregadores do Zaire. Esse menino prega, hein? Então Moisés tenta apaziguar a circunstância daquele momento criado, enterrando o egípcio. Só que não funcionou, porque o projeto de Deus não era deixar ele ali. O projeto de Deus era tirar ele dali, preparar ele fora dali, depois trazer ele novamente para o mesmo lugar e o nome de Deus ser glorificado. Pois bem, agora chegou a época, chegou o tempo que Deus leva o Moisés para o Egito novamente. E por intermédio de Moisés, agora a glória de Deus haveria de se manifestar. Deus ia mostrar para os egípcios, ia mostrar para o faraó quem realmente é Deus. Quem realmente é Deus. Então, Deus faz isso por intermédio do Moisés e tem aquela briga entre os céus e a terra. Moisés só é o mensageiro, apesar que a Bíblia diz que Moisés está lá representando o próprio Deus, sendo o próprio Deus, para um povo escravo, para um povo judiado, um povo triturado, um povo machucado pelas mãos egípcias. E agora, quem um dia saiu de lá fugitivo, quem de lá saiu correndo por um episódio que ele causou, e esse episódio eu tenho a audácia e a coragem de dizer que foi Deus, dentro da vontade permissiva de Deus, causou isso. E Moisés, linha no pipa, descarrega o pipa dele e vai embora. Só que depois Deus, enrola a linha do pipa de Moisés e diz: Moisés, chegou a hora. Tira a sandália dos teus pés. Eu já estou lá no capítulo 3 do Êxodo. Tira a sandália dos teus pés, porque o ambiente, a terrinha aqui, meu filho, ela ficou santa, porque eu desci na sarça. Então, deixa eu te falar o que eu quero com você. É o seguinte, Moisés. Eu preciso agora de vocês. Se passaram 40 anos, Moisés, que você me saiu do Egito, que eu te tirei do Egito. Então, você está qualificado a executar os meus planos, a executar a minha vontade, os meus projetos. Eu consegui, Moisés, fazer em você o que qualquer outro homem não faria. Então vamos voltar. Você tem alguma coisa aí do Egito que você aprendeu do Egito que vai me servir muito. Você tem estudo. Você conhece a língua egípcia. Você sabe falar como egípcio. Você cresceu lá. Então esses 40 anos lá com você foi muito suficiente, foram suficientes. Você aprendeu. A única coisa que eu impedi que você não fizesse era que assumisse o trono como um faraó. Isso eu não tinha para você, ser um faraó, Moisés. Então foi 40 anos de aprendizados, agora 40 anos de deserto, você também já me conheceu, já sabe. Então vamos voltar. Então Deus volta com Moisés para o Egito e tirar o povo agora da mão de faraó era um desafio não de Moisés. Era um desafio de Deus. Moisés estava ali com seu irmão para executar, para cumprir a vontade oriunda dos céus. Pois bem, e aí aquela briga entre Deus e Faraó? Faraó manda, não, quem manda é Deus. Lógico que Deus sempre vai prevalecer, né? Porque se tem um texto que eu amo na Bíblia Sagrada, é Gênesis capítulo 1, versículo 1, irmão. A Bíblia, lá do outro lado, lá em Romanos, a Bíblia fala assim, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas quando eu me deparo com esse texto da palavra de Deus, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim, no princípio, Deus criou o céu, Deus criou a terra. Esse texto bíblico, para mim, Antônio Silva, ele é suficiente para mim ter a inteira dimensão de quem é Deus e do que Deus é capaz de
fazer. Ele é e ninguém mais é. Abaixo das minhas mãos, queridos, o homem é dependente de Deus. O homem não manda, o homem não faz. Quem manda, quem faz é Deus. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, agora, no último estágio do povo, Pai do Senhor, Rita Maria, no último estágio do povo saindo, de estar diante do Mar Vermelho, o povo entra em desespero. Isso é normal, irmão. Isso é normal. Cristão, em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à provação, é normal ele oscilar por um momento. Mas o que me conforta, o que me tranquiliza ao teu respeito é que no momento que você estiver oscilando, Deus entra em ação. Porque o que se torna impossível para mim, Deus diz assim, é impossível para você? Então para mim é possível. Então eu entro em ação. A ação de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, a ação de Deus na minha vida, na sua vida, é a partir do momento que você não pode mais nada fazer, que você não tem mais recursos. Aí Deus toma a linha de frente e diz assim, eu vou agir pela Rita Maria, eu vou agir por fulano, eu vou agir por Betano. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. E o povo aqui está desesperado. Por quê? Porque Deus estava todo o tempo da história, Deus estava todo o tempo controlando a alma do faraó, o coração do faraó. Deus estava controlando. Você percebe que Faraó, ao mesmo momento que ele diz sim, ele diz não. Sim, não. Ele diz vai, volta, vai e volta. Mas isso era Deus mostrando quem é que está no controle, quem é que está na situação. Eu ainda por esses dias falei para 2, 3 pessoas, eu perguntei para a pessoa, falei assim, quem é que criou os céus e a terra? E a pessoa não quis me dar resposta. A pessoa não quis, queria que eu mesma respondesse o que eu mesmo já sei. E eu falei assim, quem foi que criou os céus e a terra? A pessoa, sem muito querer, disse Deus. Eu falei, mas quem foi que fez o homem à sua imagem e semelhança? Deus. Então eu peguei e dei mais uma abertura assim no conteúdo da história e perguntei, quem fez o corpo? Deus. Quem colocou a alma no corpo? Deus. Quem colocou espírito no corpo? Deus. E eu percebi que eu irritei a pessoa, porque as pessoas elas não querem admitir que Deus está no controle da situação. As pessoas elas querem se sentir que são semi-Deus, achando que elas podem fazer do jeito que elas querem. Elas acham que elas podem controlar o caminho, elas acham que elas podem controlar o tempo, elas acham que elas podem controlar o pensamento, mas não pode. Por quê? Porque todas as coisas estão no controle de um Deus que criou os céus e a terra. Então ninguém vai tentar escapar, ninguém vai conseguir escapar daquilo que Deus já escreveu ao seu respeito. Não vai conseguir. Então, aí as 3 pessoas que por esses dias eu conversei, elas querem me convencer que eu tenho o livre arbítrio de escolher e Deus não há de me chocar nas minhas decisões. E olha que Israel aqui estava para isso, querer tomar uma decisão. Qual era a decisão de Israel? Voltar para trás. Voltar por Egito. Eles desejaram alimentar-se. Eles desejaram se alimentar da comida antiga do Egito. Só que eles estavam no livre-arbítrio, mas Deus interveio. Aí Deus entra, fala com Moisés, diz Moisés, fala para o povo. O Senhor
pelejará por vós e vos calareis. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Essa peleja, essa batalha, Moisés, não é mais vossa. Ela pertence a mim. Sou eu que estou no controle de toda esta situação. Então, querido, aí as pessoas querem usufruir do livre-arbítrio, a escolha, ele tomar as suas decisões sem Deus intervir. Olha, você não é obrigado a concordar comigo. O seu ponto de vista não é obrigado a ser conforme o meu, mas eu acredito sim que Deus dá a liberdade dentro do livre arbítrio de escolha do homem. Deus dá com limites. Com limites. Não existe livre-arbítrio para tomar uma decisão, para fazer alguma coisa ou contrariar Deus. Não existe. Não existe. Aí você diga, mas as pessoas elas vivem à vontade. Meu irmão, olha, na vida tudo tem um limite. Deus põe limites. Deus põe limites. Não venha me dizer, Deus, ele não tem prazer, Deus não se sente prazeroso, Deus não sente-se alegre, Deus não se sente feliz quando ver alguém ele quebrar a sua cara por si só. E Israel estava prestes a isso. Porque Israel estava diante do mar, e quando Israel olha para trás, Israel vê o quê? Israel vê os egípcios vindo, se aproximando, o povo se apavora. Meu pastor Erlan, a paz do Senhor, meu mestre. Paz do Senhor, eu te amo, viu? Tem um pastor mais novo do que eu, irmão. Já pensou que coisa maravilhosa? Isso é bom demais, um velho ser subordinado a um jovem. Glória a Deus, muito feliz por isso. Queridos, e Israel estava prestes a quebrar a cara, porque Israel queria retroceder, voltar para trás. Eles queriam retroceder, voltar para trás. E Deus interveio. Aí Deus diz, diga Moisés a eles, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Vos calareis. Então o que acontece? Deus tinha já trilhado um caminho para Israel que Israel não conhecia. Esses dias eu falei sobre caminhos em uma live. Eu falei caminhos criados por Deus que o homem desconhece. E falei de caminhos também criados por Satanás. E que o homem desconhece e que Satanás sempre está a pôr diante de si. E diante do Mar Vermelho tinha um caminho. O caminho estava invisível aos olhos de Israel. Só que Israel tinha um líder. Só que percebe que quando Moisés ele é enviado ao Egito, Moisés ele é enviado como se ele é o próprio Deus. Então Israel está simbolicamente simbolizando Deus no Egito. E a responsabilidade agora de bater de cara com Faraó é Moisés. Mas só que você percebe aqui no versículo 14 do Êxodo que o cenário da história muda. O cenário no versículo 14 muda. Deus diz para Moisés, diga o povo, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então o que acontece? Até onde Moisés agora poderia ir, ele foi. Até o que o povo de Israel poderia fazer, fez. Agora, o cenário aqui muda, porque Israel não tem mais condições de abrir o mar. O povo não tem condições, a nado não dá. E aqui, na abertura desse mar aqui, Deus faz um grande milagre, porque ao fundo do mar não é planinho assim, ó. Não é plano, retinho. As águas elas se abrem, normalmente vai ter crateras, abismo, vai ser. E Deus faz um milagre. A Bíblia diz que o povo passa normalmente. Então tranquilize o seu coração, tranquilize a sua alma, descanse no Senhor, mesmo não sendo fácil, mesmo sendo doído, mesmo que te traga lágrimas, mesmo que te
faça o seu semblante cair e coisa dessa natureza. É normal, como eu já falei, oscilarmos, uma hora você está lá em cima. Você que já andou de avião, você sabe, quando o avião sai, está aqui parado, o avião fica parado e esperando um momento de ordem de decolagem. É assim que o cristão muitas das vezes fica. O cristão fica no aeroporto lá, ó, na pista. Diz: Deus, eu preciso decolar, tá tão fácil, olha, é eu decolar e o negócio acontecer, Jesus, deixa eu decolar. E só que quem está na central não deu ordem ainda, não deu ordem, e você sabe que está prestes um milagre acontecer, você sabe que está prestes alguma coisa acontecer. Aí a única coisa que você está fazendo aquecendo lá o avião, que é interessante, né? Que as bobinas ficam aquelas negócios, aí quando vem a ordem, aí ele sai, ó, devagarzinho, vai indo, daqui um pouco vai pegando velocidade, e daqui um pouco você vai sentindo o chão sumir dos pneus do avião, daqui um pouco vai subindo, e daqui um pouco o bicho está em pé assim, ó, e você só olhando para baixo. Ô irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se fosse tudo do jeito que nós queríamos resolver, aparentemente seria fácil, né? Mas me chegou aqui esses dias uma mensagem, ela diz alguma coisa mais ou menos assim, que nem sempre uma vitória, que nem sempre uma conquista, ela vai me fazer bem. Vai me fazer bem. Então, Deus toma a situação, controle da situação, e abre o mar e Israel passa. Israel passa, e em todo tempo, irmão, em todo tempo a nação de Israel, em todo tempo, todo homem, toda mulher que foi chamada por Deus, eu desconheço um que perdeu uma batalha porque Deus o abandonou. Eu desconheço. O que leva a nós perdermos batalhas na vida é o nosso descomprometimento com Deus, com a sua sacra palavra. Então, eu quero aqui dizer para você, o Senhor peleja por você. O Senhor está contigo, a peleja não foi perdida ainda. O negócio é que crente sobrevive no deserto. Como é que eu sei que Deus é capaz de fazer um milagre se eu não viver o milagre? Obrigado, pastor. Deus abençoe, eu vi aqui. Como é que eu sei que Deus cura se eu nunca adoeci para passar pela cura pelas mãos de Deus? E eu vou te dizer, Deus cura. Porque eu já estive desenganado pela medicina com 6 meses de vida. O médico diz, você só tem 6 meses de vida. Na época eu tinha de 13, 14 anos por aí. E Deus me curou. Como é que eu vou saber que Deus livra alguém da morte se eu nunca passei pelo vale da sombra da morte? E eu te digo que Deus livra da morte, porque eu já passei. Eu vi a mão de Deus descer literalmente e me tirar da morte. Então, muitas das vezes nós queremos nos esquivarmos de Deus, nós queremos ser o nosso semideus. E você não vai a lugar algum, você não vai chegar a lugar algum, se não for Deus no controle da sua vida. Então tome esta palavra de posse sobre a sua vida, sobre a sua casa. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então essa peleja não é mais tua. Pai do Senhor, irmã Erivânia Félix Menezes, Deus abençoe, viu, filha, a sua vida? Deus abençoe. Então essa peleja, ela não é sua. Ela não é sua.
E eu vou dizer algo aqui que Deus me acabou de me revelar aqui na palavra. Eu sou tão apaixonado por Gênesis que eu não consigo nunca sair do Gênesis. Irmão, é o livro que eu mais prego. Cada um tem um xodó na vida. O meu xodó é o Gênesis. E eu vou dizer aqui uma palavra profética para você. Você levanta a sua mão e receba aí. Satanás não vai frustrar os projetos divinos de Deus na tua vida. E eu vou dizer como, onde e por quê. Você lembra lá de Adão e Eva? Deus criou o homem perfeito? Não, Deus criou perfeito. Bonitinho, tudo no seu devido lugar. Quem foi lá tentar estragar? Quem foi? Satanás. Oh, deixa eu te dizer uma coisa. Você está numa fase da vida que o diabo quer destruir, quer manchar. Mas deixa eu dizer uma coisa, Satanás pode estar até pensando, porque, irmão, Satanás, as pessoas falam assim, os pentecostais, os protestantes, falam muito do cão. Eu falo de Jesus e falo que o cão, o que é que ele faz? Porque eu não vou chegar numa igreja, eu não vou chegar na minha live e ficar falando de Deus é amor, ele é amor. Deus é bondade, Deus é bondade. Deus é misericórdia. Mas só que as pessoas precisam saber quem é que causa o sofrimento. Porque tem pessoas que sofrem na vida, aí olha para o céu e levanta assim, Jesus, por que eu estou passando isso se tu é amor, tu é tão bondoso? Mas nós precisamos entender que nós temos o outro lado da adversidade que quer nos prejudicar, porque nós somos promessas divinas de Deus. Nós somos uma promessa divina. Nós somos imagem, nós somos semelhança de Deus. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Nós fomos criados para falarmos com Deus. E Satanás não gosta. Porque enquanto eu estou aqui pregando que você está nessa live, você está achando que Satanás está gostando de você ouvir o que você está ouvindo? Não. Aí Satanás vai lá e fala assim, ó, Deus disse que esse caminho aqui você não pode andar, Adão, Eva, não pode. Aí alguém diz, não, Deus disse, se nós comer, nós morre. Não, morre nada. O diabo pega e chega e fala assim, você vai ser igual a Deus. Ó, irmão, olha a estratégia de Satanás. Vai ser igual a Deus. É por isso que o homem, ele é prepotente. Porque o homem sempre quis, você já percebeu que o homem nas suas decisões, nas suas escolhas, nós somos desrespeitosos? Você já encontrou alguém desrespeitoso? Alguém está dizendo assim, ó, não faz porque Deus não está aprovando, não faz porque não é o caminho que Deus quer. Aí a pessoa diz, eu vou fazer. Você sabe por quê? Porque uma das ferramentas de Satanás é querer fazer que eu entenda que eu posso tomar as minhas decisões por mim mesma. Os irmãos que estão na live aí, a irmã Erivânia, compartilha, faz aí igual o pastor Erlan, compartilha essa live aí para nós, no nome de Jesus, deixa Deus te usar. Aí o diabo tentou colocar lá na mente, não, vocês vão ser igual a Deus, mas deixa eu dizer uma coisa, eu falei que Satanás não vai frustrar os projetos de Deus na tua vida. Você homem de Deus, você mulher de Deus. Vou recapitular. Satanás não vai frustrar os sonhos, projetos de Deus na tua vida. Porque quando Deus vai à procura de Adão, diz, Adão, onde estás? Cadê tu? Por onde andas? O que faz? Isso é uma forma minha. Eu gosto de pensar, irmão. Eu gosto de entrar na mente de Deus. Eu gosto de entrar no raciocínio de Deus. Eu nunca vou tomar o lugar de Deus. Mas eu sou meio doido, eu gosto de pensar coisas que homens têm medo de pensar. Eu gosto de imaginar coisas que pregadores não têm coragem. E eu sou ousado. Eu gosto de ir além de 66 livros. Porque Deus não se limita, Deus não se resume em 66 livros da Bíblia Sagrada. Ele é muito além, ele é insondável. Ele é insondável. Pedro Roberto Martins, estou aqui ouvindo em São Bernardo, isso mesmo, cara. Aconteceu comigo esses dias, Deus abençoe você sempre. Amém, Pedro Roberto Martins, Deus abençoe, viu, filho? Um beijão no teu coração, um beijão no coração da tua família. Compartilha, meu amado, compartilha essa live em nome de Jesus. Clarice Andrade, olá, paz, filha, compartilha essa live, Deus abençoe. Um beijão na sua alma, que Deus entre dentro da sua casa te abençoando. Então, o que acontece? Deus está chamando Adão, daqui um pouco Adão aparece, e Adão já aparece meio descaracterizado. Só que Deus não desamparou o homem e nem deixou Satanás
frustrar os projetos de Deus na vida do homem. O homem sofreu, sim, as suas consequências. Isso é normal, irmão. Todo erro que cometemos, todos os pecados, tudo quanto nós fizemos que ferir a Bíblia Sagrada, tudo quanto nós fizemos que ferir a santidade, que ferir o nome de Deus, a consequência dói. Mas desamparar, não. Satanás, ele fere, Satanás, ele machuca, Satanás, ele mata, ele destrói e abandona o homem. Essa é a função do cão. Deus não. Deus pega um cordeiro, esse cordeiro, na tipologia bíblica, na simbologia bíblica, esse cordeiro representa Deus, representa Jesus Cristo. Esse cordeiro, a sua pele é usada para fazer novas vestimentas para o homem e para a mulher. Olha Deus entrando em ação. Então Satanás, o diabo, ao teu respeito, ele sempre será um perdedor, um frustrado ao teu respeito. Porque, irmão, estou sentindo uma graça aqui tão forte de Deus, você não tem noção. Porque quando se trata da imagem e semelhança de Deus, Deus aceita qualquer desafio. Toque na natureza, tente entrar na lua e cercar a lua e vender pedaços de terra, como nós já noticiamos isso. Tente se aproximar do sol, tente descobrir a idade, eita Deus, tente descobrir a idade das estrelas. Tente descobrir quantos planetas existem. Tente o que quiser. Pode tentarem o que quiserem. Deus só fica de braço encruzado olhando o homem quebrar a cabeça. Deus só fica olhando para a matemática do homem. Agora deixa eu te pedir um favor. Na imagem e semelhança de Deus, não põe as tuas mãos. Não leva os teus pensamentos, não verbaliza palavras contraditórias respeito à imagem e semelhança de Deus. Quando se trata do homem, quando se trata da mulher, então eu te peço, retroceda. Porque quando tenta-se tocar no projeto de Deus, que está sobre aquele que Moisés disse, Deus diz, Moisés escreve. E façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nesse daí, não põe as tuas mãos. Não põe. Porque aí está o projeto, todo o projeto de Deus. Está todo o projeto de Deus. O projeto de Deus em relação ao homem é tão forte. O projeto de Deus em relação ao homem, à mulher, é tão forte que a Bíblia Sagrada diz em João 14, no seu versículo 1, para aqueles que estão em aflições, que estão não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas, olha a dimensão do relacionamento de Deus, olha o carinho de Deus, olha o amor de Deus, olha a forma de Deus interagir com o homem é tão forte, é tão próxima, que Deus disse, o homem desfrutará na terra, mas o homem também desfrutará no céu. Então, em nenhum momento, amados, em nenhum momento Deus desampara o homem. Olha que coisa linda. Então, os projetos de Deus estão sobre a tua casa, os projetos de Deus estão sobre a tua família, os projetos de Deus estão sobre ao seu ministério, o projeto de Deus está sobre aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. Pode ter certeza, hoje aqui eu vou profetizar, se você crer nisso, no que eu vou falar, receba de Deus na sua vida. O que foi que Deus colocou nas tuas mãos? Qual é a responsabilidade que está nas tuas mãos hoje? Pastor, hoje eu só lido com a palavra. Deus me fez a promessa que eu viajaria os 4 cantos da terra. Pastor, o meu ministério é evangelístico, então receba aí.
É isso que você quer? Você tem certeza disso? Tenho. Então receba, porque em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, Deus vai te levar a terras que precisam ouvir a palavra de Deus. Deus vai te levar na casa do ímpio, Deus vai te levar na cruzada onde vai estar o macumbeiro, onde vai estar o assassino, onde vai estar o ladrão, onde vai estar a prostituta, e na tua boca Deus dará palavra de salvação, palavra de libertação, e o nome de Jesus será glorificado. Eu disse que o nome de Jesus, não o nome de quem está indo levar o nome de Jesus. Se você quer, Deus vai fazer. Mas desde quando o nome dele apareça, o nome dele seja glorificado. Pastor, eu pastoreio. Pois pastoreia, então vou profetizar para você. Olha, eu tive muito tempo no pastoreio. Muito tempo. Olha, Deus me deu a honra. Eu fui pastor de igrejas, na Igreja Pentecostal Deus e Amor, primeira igreja que eu me converti na Deus e Amor no ano de 1999, no dia 12 de fevereiro. Com 3 meses de cristão, eu já pregava a palavra de Deus. Solteiro, Deus fez coisa extraordinária na minha vida. Pastoreei um campo no interior de São Paulo, em Mariporã. Pastoreei igrejas lá, a Igreja Pentecostal Deus é Paz. Igreja essa que hoje ela é presidida pelo pastor Laudionor Silva. Pastoreei. Então você quer sabedoria? O negócio é que nós, quando pedimos a sabedoria, nós não entendemos. Nós pedimos a sabedoria, Deus me dá sabedoria. Aí você pensa que você vai para a Bíblia, você pensa que você vai para a oração, você pensa que você vai para qualquer, interagir em qualquer área da igreja. Aí Deus vai dizer, toma sabedoria. E vai descendo a sabedoria de Deus, ela é manifesta na nossa vida a partir do problema. A partir do problema. A partir que nós pedimos a sabedoria, Deus nos dá o problema. Deus nos dá o problema. Aí Deus vai te dar a sabedoria através desse problema, a forma de você administrar, de você resolver. Lembra de Salomão? Salomão poderia ter pedido qualquer uma outra coisa. Se é os nossos dias, irmão, se é Antônio Silva e Deus diz assim, ô Antônio Silva, me pede o que você quer. Pastor Erlan, o senhor já até imaginaria o que eu pediria, né, pastor? Meu Deus do céu, eu acho que Deus ia olhar assim e falar assim, o caba ruim, tá reprovado. Salomão não, Salomão diz assim, olha, eu quero entrar e sair no meio desse povo. Eu quero sabedoria para lidar, para apacentar. E daqui um pouco surge um problema com 2 mães. Mãe de filho vivo e mãe de filho morto. Aí a sabedoria de Deus se manifestou sobre a vida de Salomão. Então não estranhei, se você quer sabedoria, o caminho de receber a sabedoria de Deus é por aqui, tá bom? Então, meus amados, olha, eu estou muito feliz, eu estou contente. Poxa, eu não ia nem fazer essa live, mas eu comecei a fazer uma pequena para fazer um anúncio, pastor Erlan, da nossa vigília que vai estar acontecendo no Heliópolis. E eu ia fazer sobre essa vigília. Aí fiz uma curta live e ia excluir. Quando eu me levantei para sair, aí veio a minha alma esse texto da palavra de Deus, Êxodo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Finalizo dizendo, essa peleja não é vossa, essa peleja não é vossa, essa peleja ela é de Deus. Essa peleja não é vossa, essa peleja é de Deus. Então, até onde você poderia fazer, você fez. Acabaram-se os recursos? Acabou, pastor. Então, entra a ação divina. O que é possível para ser feito, sou eu que tenho que fazer. Sou eu que tenho que lutar, sou eu que tenho que batalhar, porque a possibilidade está dentro da minha altura. Mas quando eu não posso mais fazer, quando eu não posso mais agir, aí entra a intervenção dos céus. Amém? Deus abençoe. Forte abraço, beijão no coração de vocês, tá? Amo vocês. E continue orando por mim, continue orando pela minha família. E sabadão, meu pastor Erlan, vigília, daqui um pouco, culto de adoração ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, forte abraço.